Menina apareceu na prisão e perguntou a ex-presidiários: quem é meu pai? Essa pergunta paralisou todos os homens presentes. O Centro de Reintegração Comunitária na Rua Maple já havia recebido muitos visitantes inesperados ao longo dos anos, mas nunca uma menina de 10 anos segurando um envelope pardo como se fosse uma arma carregada. Minha mãe tem 72 horas antes de me levarem, anunciou Emma Rodrigues, sua voz cortando a reunião do grupo de apoio na terça-noite como vidro quebrado. Ela disse que um de vocês é meu pai, se eu não encontrar até sexta, entro no sistema. Marcos Shen, o facilitador do grupo e ex-presidiário que cumpriu 8 anos de prisão por assalto à mão armada, levantou-se lentamente de sua cadeira dobrável. 23 ex-presidiários encaravam a criança que acabará de entrar em suas vidas com um relógio correndo e uma bomba da verdade que ninguém estava pronto para desarmar. Querida, como você encontrou este lugar? Marcos perguntou cuidadosamente, notando como as mãos da garota tremiam apesar de sua postura corajosa. Não se tratava de uma criança imprudente, era puro desespero envolto em um corpo de 1,20 metros. Minha mãe me contou. Rosa Rodrigues. Ela trabalhou como conselheira prisional na penitenciária Riverside há 9 anos. Os olhos escuros de Emma percorreram a sala, procurando por, o quê? Reconhecimento? Culpa? Um pai que nunca soube que ela existia. A temperatura naquela sala de reuniões no porão caiu 20 graus. Todos os homens ali se lembravam de Rosa. Linda, compassiva, a única conselheira que realmente os tratava como seres humanos em vez de números. Ela havia desaparecido da prisão sem explicação pouco antes do fechamento da unidade em meio a um escândalo de corrupção. Agora eles sabiam o porquê. Onde está sua mãe agora? Perguntou Devon Tank Williams, um ex-policial cumprindo pena por agressão que agora dirigia uma construtora que contratava ex-presidiários. Seu corpo enorme se inclinou para a frente, com os instintos de proteção já em chamas. Hospital do Condado, quarto 314, morrendo de complicações depois que o namorado a empurrou no trânsito há 3 semanas. A voz de Emma falhou ao dizer morrendo, mas ela engoliu as lágrimas como alguém que aprendeu que chorar não resolve problemas. A ação sim. Mas ela não me diz quem é meu pai porque está protegendo de alguém. Protegendo de quem? Marcos insistiu, seus instintos gritando que a situação estava prestes a se complicar rapidamente. Emma tirou uma fotografia do envelope com as mãos trêmulas. Dele. Ela ergueu uma imagem mostrando Rosa, visivelmente grávida, em pé, nervosa, ao lado do diretor Gregory Stone, o homem que comandava a penitenciária de Riverside como se fosse seu reino pessoal antes de o FBI o prender por comandar uma rede de exploração de trabalho forçado de detentos. Mas havia algo mais naquela foto. Ao fundo, quase invisível através de uma janela do escritório, estavam 5 detentos em uma turma de trabalho. A mão de Rosa estava estranhamente posicionada na imagem, seu dedo apontando sutilmente para aqueles homens, como uma mensagem secreta destinada apenas a alguém que prestasse atenção. Minha mãe disse que não podia me contar diretamente porque Stone tem pessoas vigiando seu quarto de hospital, continuou Emma, com a voz mais firme agora, como se estivesse recitando instruções que havia memorizado. Ela disse: encontre o grupo de terça-noite no centro da Maple Street, mostre a eles a foto de Natal e seu pai verdadeiro saberá o que fazer. Marcos reconheceu todos naquela imagem de fundo. Todos os 5 homens estavam naquele quarto naquele momento. Seu sangue gelou. Stone saiu há 6 meses, sussurrou James Ghost Patterson, o especialista em tecnologia do grupo que havia cumprido pena por hackear. Libertação antecipada por bom comportamento, apesar de ter sido condenado por escravizar detentos para obter lucro. Ele tem conexões em todos os lugares, acrescentou outra voz ao fundo. Juízes, assistentes sociais, administradores de lares adotivos, todo o sistema. As próximas palavras de Emma confirmaram os piores medos de Marcos. Mamãe disse que Stone sabe que eu existo. Ele disse a ela que, se ela revelasse quem é meu verdadeiro pai, ele garantiria que eu desaparecesse em um orfanato onde garotinhas bonitas aprendem a ser úteis. As implicações daquela declaração deixaram todos os ex-presidiários naquela sala prontos para violar sua liberdade condicional. Marcos tomou uma decisão em uma fração de segundo que mudaria tudo. Emma, vou te contar uma coisa importante. Até descobrirmos qual de nós é seu pai biológico, todos seremos seu pai. Todos os homens nesta sala. Isso não faz sentido, protestou Emma, a confusão substituindo o medo pela primeira vez. Faz sentido no nosso mundo, explicou Marcos, seus olhos percorrendo rostos que tinham visto o pior da humanidade, mas estavam escolhendo ser o seu melhor. Vocês vieram até nós em busca de proteção.
É isso que vocês vão receber. Mas testes de DNA levam 2 semanas. A voz de Emma vacilou. Mamãe disse que faltam talvez 4 dias, e a audiência de custódia é sexta-feira de manhã. O advogado de Stone já entrou com os papéis de colocação emergencial com o juiz Morrison, seu ex-colega de faculdade. O sistema estava fraudado. O tempo estava passando. E o último ato de amor de uma mulher moribunda era enviar sua filha para as únicas pessoas em quem confiava, homens que a sociedade rotulava como irredimíveis. Sua mãe te ensinou alguma coisa, não é? Perguntou Marcos, notando como Emma estava, equilibrada, consciente, como alguém treinada para estar pronta para o perigo. Algo que a fez pensar que você sobreviveria o suficiente para nos encontrar. A mão de Emma moveu-se para sua mochila. Ela me ensinou a documentar tudo. A esconder evidências. A estar 3 passos à frente. Ela pegou um pequeno gravador digital. Tenho gravado as visitas de Stone ao hospital. Ele não sabe que estou lá. Mamãe me esconde atrás da cortina quando ele vem. Mulher inteligente. Rosa estava preparando a filha para a guerra. Foi quando ouviram o apito do elevador. Passos pesados no corredor. Várias pessoas vindo em sua direção. O telefone de Marcos vibrou com uma mensagem do segurança do prédio. 3 homens de terno perguntando sobre uma garotinha. Não consegui impedi-los. Desculpe. Os olhos de Emma se arregalaram ao reconhecer a porta quando a maçaneta começou a girar. É o Mitchell, o chefe de segurança do Stone. Ele me seguiu. 23 ex-presidiários se moveram como um só, formando uma parede humana entre Emma e a porta. Cada um deles passou anos ouvindo que era o lixo da sociedade. Agora tinham a chance de provar que todos estavam errados. Se você está se perguntando como um grupo de ex-criminosos conseguiu se opor a um sistema corrupto criado para esmagar pessoas como eles, vai querer ver como esta história se desenrola. Mas aqui está o problema com homens que já perderam tudo. Eles não têm mais nada a perder. E isso os torna os protetores mais perigosos que uma garotinha desesperada poderia desejar. A porta se abriu. Mitchell estava ali com 2 policiais que Marcos não reconheceu. Definitivamente não eram os policiais comuns da patrulha comunitária que faziam a vistoria no centro. Eram os homens de Stone, e a contagem regressiva de 72 horas de Emma tinha acabado de se acelerar para algo muito mais urgente. Mitchell entrou com a confiança de alguém a quem nunca ouvirá um não na vida. 1,90 metros, terno de grife e um sorriso que fez Emma se encolher atrás das pernas de Marcos. Senhores, estou aqui pela menina. O Sr. Stone é o tutor legal dela agora. O juiz Morrison assinou a ordem de emergência há 1 hora. Isso é impossível, disse Marcos, com a voz mortalmente calma. A mãe dela está viva. Tinha a guarda. Mitchell tirou papéis dobrados. Rosa Rodrigues foi declarada mentalmente incapaz esta tarde. Gregory Stone assume a guarda temporária da menor. Devon deu um passo à frente. Deixe-me ver esses papéis. A senhora advogada? Perguntou Mitchell com falsa polidez. Não, mas eu sou. A advogada Sarah Shen apareceu, tendo visitado outro cliente quando a segurança a alertou. Ela pegou os papéis, examinando-os rapidamente. Esta assinatura está datada de hoje, às 15h47, mas Rosa Rodrigues estava em cirurgia naquele exato momento. Ela não poderia ter assinado nada. O sorriso de Mitchell não vacilou. O doutor Cross obteve consentimento antes da cirurgia. Enquanto ela estava sedada com morfina, a voz de Sarah a cortava como um bisturi. Isso torna isso uma fraude. Os 2 policiais que ladeavam Mitchell trocaram olhares. O policial mais jovem se pronunciou. Mitchell, talvez devêssemos verificar, policial Reeves, seu trabalho é fazer cumprir ordens judiciais, não questioná-las. Marcos tomou uma decisão. Emma não vai a lugar nenhum até que tenhamos uma verificação independente. Sarah, você pode entrar com uma liminar de emergência. Já estou redigindo, disse Sarah, passando os dedos pelo celular. Mitchell riu. Vocês realmente acham que podem lutar contra isso? Stone é dono de metade dos juízes deste condado. Vocês são ex-presidiários se fazendo de heróis. A sociedade parou de acreditar em vocês no momento em que vestiram macacões laranja. Foi então que Emma saiu de trás de Marcos e apertou o play em seu gravador digital. A voz de Gregory Stone preencheu a sala. A mulher Rodrigues é um problema. Assim que colocamos a criança em um abrigo, Rosa se torna dispensável. Vítimas de acidentes morrem de complicações o tempo todo. A voz de Mitchell respondeu, e se ela falar antes disso?
Stone novamente. Ela não vai falar. Eu deixei claro o que acontece com Emma se ela abrir a boca. A gravação continuou. Ameaças, admissões de exploração laboral, planos de traficar crianças para lares adotivos. O rosto de Mitchell ficou branco. Isso é gravação ilegal. Estado de consentimento de uma única parte, interrompeu Sarah. Se Emma estava presente durante essas conversas, as gravações são completamente admissíveis. Reeves saiu correndo do prédio. Seu parceiro Drummond hesitou, depois levantou as mãos lentamente. Vou avisar meu supervisor. Ninguém se mexe. Drummond, se você fizer essa ligação, começou Mitchell. Eu ouvi a gravação. Não vou para a cadeia porque Stone prometeu que você não seria pego. Drummond saiu, rádio na mão. Mitchell ficou sozinho, em menor número. Mas seu sorriso retornou, mais maldoso. Você acha que venceu? Este prédio tem 2 saídas. Stone tem pessoas vigiando as 2. No momento em que ela sair, ela será nossa. Então não saímos, disse Devon simplesmente. Por quanto tempo? Mitchell pegou o celular. Rosa Rodrigues teve 2 coágulos na cirurgia. Os médicos dela deram a ela no máximo 48 horas. Sexta-feira de manhã, a audiência de custódia acontece, esteja você lá ou não, e todos os policiais serão legalmente obrigados a remover Emma. A mãozinha de Emma agarrou a camisa de Marcos. Minha mãe me disse outra coisa. Ela disse que se as coisas piorassem, eu deveria te contar sobre a festa de Natal. Ah, de verdade. Todos os ex-presidiários ficaram rígidos. Porque houve 2 festas de Natal naquele ano em Riverside. A oficial e a real, onde Stone obrigou os detentos a trabalhar em um evento privado em sua mansão, ameaçando suas famílias se recusassem. Rosa havia documentado tudo. Mamãe disse que entregou o arquivo de provas a alguém antes de sair, continuou Emma. Todas as provas do que Stone fez. Ela disse que um de vocês sabe onde está, e é por isso que Stone está desesperado para me controlar, porque se meu pai verdadeiro se apresentar, ele terá que entregar o que mamãe lhe deu. E essas provas destruirão Stone. O rosto de Mitchell passou de confiante para pânico. Você está blefando. Mamãe guardou os originais. Registros financeiros, fotografias, vídeos, tudo da mansão, incluindo provas de que 3 detentos morreram durante os eventos privados de Stone e que suas mortes foram acobertadas. Mitchell recuou em direção à porta. Essa conversa nunca aconteceu. Essas gravações são falsas. E você é uma morta-viva. Ghost se moveu rápido, agarrando o telefone de Mitchell. Tarde demais. Acabei de enviar cópias do seu histórico de mensagens e daquela gravação para 40 veículos de comunicação e agências de segurança diferentes que não estão na folha de pagamento de Stone. Mitchell correu, percebendo que ficar significava responder a perguntas que ele não podia se dar ao luxo de responder. A expressão de Sarah permaneceu sombria. Isso nos deu tempo, não segurança. Stone vai piorar a situação. Alguém sabe do que a mãe dela estava falando? 23 rostos trocaram olhares confusos. Em algum lugar naquela sala estava o pai de Emma, carregando evidências que poderiam acabar com Gregory Stone permanentemente. Marcos se ajoelhou ao lado de Emma. Sua mãe era inteligente. Mas ela te deu alguma pista de qual de nós poderia ser seu pai? Emma puxou a fotografia novamente. No verso, com a letra de rosa, ele te abraçou primeiro. Ele disse que você merecia algo melhor. Ele prometeu esperar. Essa lembrança pertencia a alguém naquela sala. E quem quer que fosse, tinha chave para salvar a vida de Emma e destruir o homem que se considerava intocável. O tempo estava se esgotando. Stone circulava. E em algum lugar entre essas paredes estava um pai que não sabia que estava prestes a se tornar a única chance de sobrevivência de Emma. A noite se estendeu até o amanhecer. Sarah havia entrado com sucesso com pedido de liminar junto à juíza Patrícia Morales, uma das 3 juízas do condado que Stone não possuía. A audiência foi marcada para quinta-feira, às 9 horas, dando-lhes menos de 36 horas para descobrir qual dos 5 homens da fotografia era o pai de Emma e onde Rosa havia escondido as provas. Precisamos conversar sobre aquela noite, disse Marcos, reunindo 5 possíveis pais em uma sala separada. Além dele, estavam Devon Tank Williams, James Ghost Patterson, André Pritchard Washington e Tommy Vrench Castellano. Todos se lembravam de Rosa. Todos se lembravam de 9 de dezembro, a noite da festa particular de Stone em sua mansão. Eu estava de serviço na cozinha, disse Devon baixinho, seu corpo enorme curvado de vergonha.
Stone me obrigou a servir bebidas para seus amigos ricos enquanto eles faziam piadas sobre contratar ajudantes. Rosa estava lá tirando fotos que ela achava discretas. Eu a avisei que era perigoso. Eu estava na segurança, acrescentou Ghost. Stone nos colocou ao redor da propriedade como se fossemos seu exército particular. 3 caras morreram naquela noite. Complicações de acidentes que Stone encenou quando recusaram certos pedidos de seus convidados. André fechou os olhos, o ex-líder de gangue que se tornou pastor da juventude visivelmente lutando contra velhos demônios. Eu estava lá quando Rosa encontrou os corpos. Ela estava tentando documentar tudo, o trabalho forçado, os registros financeiros que Stone mantinha em seu escritório, a lista de convidados mostrando juízes e políticos. Stone a pegou em seu escritório. O que aconteceu? Perguntou Marcos, embora o medo já estivesse se acumulando em seu estômago. Ele ameaçou matá-la, matar todos nós se ela falasse, continuou André. Mas Rosa, ela foi esperta. Disse a Stone que já tinha enviado cópias para um servidor seguro com instruções para liberar tudo se algo acontecesse com ela. Foi um blefe, ela não teve tempo. Mas Stone acreditou. Tommy falou, as mãos do mecânico mexendo em um parafuso que ele guardava no bolso. Isso não é verdade. A parte do blefe. Eu a ajudei naquela noite. Os seguranças de Stone me pegaram conversando com Rosa perto da garagem. Eles me espancaram até eu ficar inconsciente e me jogaram na solitária por 2 semanas. Mas antes que isso acontecesse, Rosa me deu um pendrive. Ela disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria escondê-lo em algum lugar que Stone nunca pensaria em procurar. Todas as cabeças se voltaram para Tommy. Você tem? Perguntou Marcos. Você tinha as provas esse tempo todo? Não, disse Tommy, miserável. Eu o escondi antes que me pegassem. Mas quando saí da solitária, quando o FBI invadiu a prisão 3 semanas depois e tudo fechou, não consegui voltar para onde o havia escondido. O local era uma seção da prisão que foi demolida imediatamente após o escândalo estourar. Achei que as evidências tinham sumido para sempre. Emma apareceu na porta, claramente ouvindo. Que seção? A capela antiga, disse Tommy. Havia um tijolo solto atrás do altar, 3ª fileira de baixo para cima. Coloquei a entrada de veículos lá, embrulhada em plástico. Mas, como eu disse, aquela ala inteira foi demolida. Não, não foi, interrompeu Emma, pegando o celular. Ela mostrou fotos recentes da construção. Mamãe tirou essas fotos no mês passado. Ela estava pesquisando porque sabia que eu precisaria te encontrar eventualmente. Olha, eles demoliram tudo, exceto a capela. Alguma lei de preservação histórica a protegia. Ela estava vazia, mas a estrutura está intacta. Ghost já estava no laptop. Ela tem razão. O prédio está condenado e com demolição marcada para o mês que vem, mas ainda está de pé. Trancado, cercado, sob patrulha de segurança, mas de pé. Então vamos buscá-lo, disse Devon simplesmente. Não é tão fácil assim, respondeu Ghost, com os dedos voando pelo teclado. Stone comprou a propriedade há 6 meses por meio de uma empresa de fachada. Ele tem segurança particular lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está esperando, observando, torcendo para que um de nós tente exatamente isso. Sarah se encostou no batente da porta. É por isso que ele nunca foi atrás de vocês 5 especificamente. Ele não sabia qual deles tinha as evidências, então monitorou todos vocês. Esperou que um de vocês fizesse alguma coisa. E quando Rosa adoeceu, quando ela sabia que estava ficando sem tempo, Stone percebeu que enviaria Emma para nos encontrar. Marcos reconstituiu. Ele estava se preparando para este momento. André olhou para Emma com uma nova compreensão. Sua mãe a enviou até nós porque sabia que a protegeríamos, mas também porque sabia que iríamos atrás dessas evidências. Ela está contando conosco para terminar o que ela começou. Precisamos de um plano, disse Sarah. Arrombar aquela propriedade é ilegal. Se vocês forem pegos, todos violam a liberdade condicional e voltam para a prisão. Stone vence por omissão. Assim não seremos pegos, disse Devon. Ghost, você consegue hackear o sistema de segurança deles? Talvez. Mas eu precisaria estar perto, a menos de 15 metros do servidor principal deles. Stone não é burro. Ele terá backups, controles manuais. No segundo em que rompermos aquela cerca, ele saberá. Marcos olhou para os homens ao seu redor.
irmãos forjados no inferno da penitenciária Riverside, cada um carregando cicatrizes da crueldade de Stone. Então olhou para Emma, uma garotinha que merecia mais do que as cartas que lhe foram dadas. Precisamos de uma distração, disse Marcus lentamente. Algo grande o suficiente para desviar a atenção de Stone da capela. Tipo o quê? Perguntou Tommy. Emma ergueu o gravador novamente. E se divulgarmos algumas das gravações? Não todas, apenas o suficiente para deixar Stone em pânico. Ele vai pensar que estamos agindo por meios legais. Enquanto ele lida com a tempestade da mídia e tenta controlar a narrativa, você vai buscar as provas. Isso é realmente brilhante, admitiu Sarah. Posso vazar as gravações para jornalistas específicos que estão investigando Stone desde sua libertação. Assim que o assunto entrar no noticiário, Stone terá que responder publicamente, concluiu Ghost. Ele mobilizará recursos para gerenciar a crise. A segurança na capela será mínima. Quando? Perguntou Devon. Hoje à noite, decidiu Marcus. Divulgaremos as gravações às 18 horas, quando o noticiário da noite começar. Às 20 horas, Stone estará em modo de crise total. Chegaremos à capela às 21 horas, durante a troca de turno da equipe de segurança dele. Entraremos e sairemos em 15 minutos. Eu vou com você, disse Emma com firmeza. De jeito nenhum, disseram todos os adultos na sala simultaneamente. Sim, insistiu Emma. Mamãe disse que o esconderijo exigia algo específico, uma frase, um código, algo que só a filha dela saberia. Ela me disse o que procurar. Sem mim, vocês nunca encontrarão a tempo. Os homens trocaram olhares. A garota tinha razão, mas colocá-la em perigo parecia errado em todos os níveis. Eu vou, Sarah se ofereceu. Alguém com autoridade legal precisa estar presente quando você encontrar essa evidência, ou os advogados de Stone alegarão que ela foi plantada. Emma fica aqui sob proteção. Não, repetiu Emma, sua voz assumindo o tom severo da mãe. Stone espera que você me esconda. É isso que ele está planejando. Mas se eu estiver com você na capela, serei o último lugar em que ele pensará em procurar. E se algo der errado, Termilá lhe dá vantagem. Ele não pode arriscar machucar a filha de Rosa Rodrigues publicamente, não com a atenção da mídia que essas gravações gerarão. Marcus odiava que ela estivesse certa. A garota havia herdado a mente estratégica de Rosa, juntamente com sua coragem. Tudo bem, ele concordou, vendo resignação semelhante nos rostos dos outros. Mas você fica no veículo, a menos que seja absolutamente necessário. Se as coisas derem errado, o fantasma te tira de lá. Entendido? Emma sentiu, mas Marcus podia ver em seus olhos que ela não tinha intenção de seguir aquela ordem se a situação ficasse crítica. O plano estava traçado. Em 12 horas, eles teriam as evidências para destruir Gregory Stone para sempre ou cairiam direto em uma armadilha que lhes custaria tudo: sua liberdade, seu futuro e possivelmente suas vidas. Devon colocou a mão no centro do círculo. Um por um, os outros adicionaram as suas. 5 homens que sobreviveram ao inferno juntos, agora lutando por algo maior do que eles. Emma colocou a mãozinha em cima. Por Rosa, disse André baixinho. Por cada pessoa que Stone destruiu. Por Emma, acrescentou Marcus. Pela chance de provar que somos mais do que nossos piores erros. Eles se separaram quando o laptop de Ghost emitiu um alerta. Seu rosto empalideceu. Temos um problema. Rosa acabou de desmaiar novamente. Os médicos a reanimaram, mas estão dizendo que ela pode não sobreviver à noite. A compostura de Emma finalmente se rompeu. Lágrimas escorriam por seu rosto quando a realidade a atingiu. Ela poderia perder a mãe antes mesmo de provar quem era seu pai. Antes mesmo de levar Stone à justiça. Marcus ajoelhou-se ao lado dela e, sem pensar, puxou-a para um abraço. Vamos consertar isso. Eu prometo, garota. Sua mãe não lutou tanto para que fracassássemos agora. O que Marcus ainda não sabia era que, do outro lado da cidade, em um escritório na cobertura com vista para a cidade, Gregory Stone assistia às imagens ao vivo das câmeras de segurança do centro de reintegração. Ele mantinha o prédio sob vigilância desde o momento em que Mitchell ligou para relatar o desastre. Stone sorriu enquanto observava o grupo elaborar seus planos, completamente alheio às câmeras que Ghost não havia detectado, as instaladas no sistema de ventilação do prédio meses antes. Ele sabia exatamente o que eles estavam planejando. E vinha preparando seu próprio contra-ataque desde o dia em que comprará a propriedade da capela. A armadilha estava armada. A presa viria de bom grado. E, a essa hora, amanhã,
Todos que já haviam ameaçado Gregory Stone estariam exatamente onde ele os queria, desesperados, expostos e completamente à sua mercê. Exatamente às 18h03. As gravações de Emma chegaram a todos os principais veículos de comunicação simultaneamente. Em minutos, o rosto de Gregory Stone estava estampado nas telas, ao lado de manchetes que gritavam sobre corrupção e assassinatos encobertos. Stone observava de sua cobertura, com aquele sorriso frio e inabalável. Eles morderam a isca. Acham que o circo da mídia vai me distrair. Na capela, Stone havia posicionado 8 guardas armados, câmeras térmicas e sensores de movimento. Escondido nas sombras, ele esperou com sua equipe, pronto para pegar sua presa em flagrante. Mas às 20h47, seu telefone tocou. Senhor, alguém acabou de invadir seu escritório no centro da cidade. Estão baixando arquivos do seu servidor privado neste momento. O sangue de Stone congelou. Quem? Uma mulher mais velha. Ela está se movendo muito rápido. Stone acessou o vídeo de segurança e ficou branco. Rosa Rodrigues, que deveria estar morrendo em uma cama de hospital, copiava sistematicamente todos os arquivos de seu computador, registros financeiros, material de chantagem, comunicações com crime organizado, tudo. Isso é impossível. Os médicos disseram. Os médicos que você pagou disseram que você queria ouvir, disse a doutora. Patrícia Kim atrás dele na capela. Stone se virou e viu Marcos emergindo das sombras, segurando a arma desaparecida de Stone. Procurando por isso, o fantasma invadiu sua segurança há 20 minutos. Estávamos observando você vigiar um prédio vazio enquanto a operação real acontecia do outro lado da cidade. As câmeras térmicas mostravam Lopes. Os sensores de movimento estavam desativados. Stone estivera observando transmissões fabricadas enquanto seu império desmoronava. Você não pode provar nada com arquivos roubados, rosnou Stone, com a confiança se quebrando. Verdade, disse Sarah Shen, aparecendo com o grupo. É por isso que Rosa não está roubando nada. Ela está acessando arquivos da própria conta, aquela que você nunca soube que ela tinha. Acesso legal. Downloads legais. Tudo admissível. Emma deu um passo à frente com Devon e Tommy ao seu lado, segurando um saco de provas. O pendrive é real. Mamãe não prestou depoimento apenas para uma pessoa. Ela entregou peças para várias. O pendrive tem imagens dos assassinatos. Mamãe está baixando os registros financeiros agora. E minhas gravações têm suas confissões. Você tem 10 anos. Stone disparou. Nenhum tribunal aceitará seu depoimento. André se adiantou com seu próprio dispositivo de gravação. 9 anos atrás, eu usava uma escuta para o FBI. Guardei todas as gravações. Todas as conversas em que você ameaçou detentos, discutiu trabalho escravo, planejou aqueles assassinatos. Stone olhou ao redor, percebendo que estava completamente cercado. 23 testemunhas, todas prontas para depor. Isso é uma armadilha. Stone tentou desesperadamente. Você veio aqui por livre e espontânea vontade para cometer sequestro e assassinato, disse Ghost, erguendo os olhos do laptop. Temos câmeras gravando quando você disse à sua equipe que planejava eliminar o problema Rodrigues permanentemente. Já foi enviado para o FBI. O telefone de Stone não parava de tocar, veículos de notícias, associados se distanciando, advogados se recusando a representá-lo. Em 2 horas, ele passou de intocável a radioativo. Você ainda não consegue provar qual deles é o pai da Emma. Stone agarrou o último fio. A Emma entra no sistema na sexta-feira, de qualquer forma. Emma tirou a última fotografia e uma certidão de nascimento escondida no forro do envelope. Mamãe me fez descobrir. Porque ela queria que eu escolhesse, assim como ele me escolheu. Ela caminhou até Tommy Castellano. Você a visitou no hospital. Você me abraçou e disse que eu merecia algo melhor. Mamãe escreveu na foto, mas eu não entendi até que o Sr. Castellano descreveu como escondeu o pendrive. Ele disse, 3ª fileira de baixo para cima. Meu aniversário é no dia 3 de março. O quarto de hospital da mamãe era no 3º andar. Tudo que ele lembrava envolvia o número 3, o meu número. Os olhos de Tommy se encheram de lágrimas. Ele caiu de joelhos, com as mãos tremendo. Eu não sabia. Rosa nunca me contou. Você teria ficado. Stone teria te matado. Mamãe nos protegeu. Mas ela sabia que se eu precisasse de salvação, você moveria céus e terras para isso.
Tommy puxou Emma para seus braços. 9 anos de desconhecimento se encontrando com 10 anos de nunca ter tido. Stone se lançou sobre Emma. Devon o pegou no meio do caminho, jogando-o no chão. Você não pode tocá-la. Você nunca mais pode tocar em nenhuma criança. Luzes vermelhas e azuis inundaram a capela. A agente Raquel Morrison entrou com agentes federais. Gregory Stone, você está preso por assassinato, conspiração, tráfico de pessoas, corrupção e 40 outras acusações. Enquanto arrastavam Stone algemado, ele olhou nos olhos de Emma. A garotinha que entrará em uma reunião de grupo de apoio acabará de destruir um homem que se considerava intocável. Marcos respondeu à pergunta silenciosa de Stone, porque você nunca entendeu contra o que realmente estava lutando. Não contra as evidências. Não contra a lei. Você estava lutando contra a família, aquela construída por lealdade e amor, não por sangue. O FBI apreendeu as propriedades, contas e rede de Stone. O juiz Morrison renunciou. O capitão Walsh foi preso no aeroporto. Todo o sistema construído por Stone ruiu. Mas uma pergunta permanecia. Rosa sobreviveria para ver sua filha em segurança. Rosa Rodrigues acordou 3 dias depois e encontrou a filha dormindo em uma cadeira ao lado da cama de hospital, com a mão agarrada à mão maior de Tommy Castellano. Por um momento, ela pensou estar sonhando, que o céu se parecia surpreendentemente com a UTI do hospital do condado. Ei, sussurrou Tommy, notando que seus olhos se abriram. Bem-vinda de volta. Emma acordou sobressaltada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe! Você é. Disseram que você talvez não. Sou mais forte do que pareço, conseguiu dizer Rosa, com a voz fraca, mas firme. Deu certo. Stone está, sob custódia federal, aguardando julgamento por 47 acusações, disse Marcos da porta, onde estivera de guarda com Devon. Ele nunca mais verá a luz do dia. O alívio que inundou o rosto de Rosa envelheceu, como se ela estivesse prendendo a respiração por 9 anos e finalmente pudesse expirar. E Emma? A audiência de custódia. Cancelada, anunciou Sarah Shane, entrando com a papelada oficial. Tommy Castellano recebeu a custódia de emergência, aguardando a confirmação do DNA, que saiu ontem. Ele é o pai biológico dela, e não há razão legal para impedir a colocação. O juiz Morales aprovou pessoalmente. Os olhos de Rosa encontraram os de Tommy, 9 anos de palavras não ditas passando entre eles em segundos. Você não precisava. Sim, eu precisava. Tommy interrompeu gentilmente. Eu perdi os primeiros 10 anos. Não vou perder mais um dia. Os resultados do DNA não surpreenderam ninguém. A força silenciosa de Tommy, sua lealdade inabalável, seu instinto de proteger Emma a todo custo, tudo isso estava presente na maneira como ele escondeu evidências por quase uma década. Preferiu levar surras a atrair a confiança de Rosa e arriscou sua liberdade sem hesitar quando Emma precisou dele. Tem mais, disse o agente Morrison, entrando na sala lotada. Por causa das evidências que vocês forneceram, desmantelamos toda a rede de Stone. 19 funcionários públicos foram indiciados, incluindo 4 juízes, 2 promotores e o diretor de serviços sociais. O centro de acolhimento que ele controlava foi fechado permanentemente. 63 crianças foram removidas de locais perigosos. 63 crianças. A coragem de Emma salvou outras 63 crianças do destino que Stone havia planejado para ela. E Mitchell e os outros? Perguntou Rosa. Mitchell aceitou um acordo judicial, 20 anos em troca de depoimento contra o capitão Walsh e os outros policiais corruptos, explicou Marcos. Walsh recebeu prisão perpétua sem liberdade condicional por seu papel nas mortes em Riverside. Drummond, o policial que se safou, está cooperando plenamente. Acontece que ele vinha documentando a operação de Stone há meses, esperando por alguém corajoso o suficiente para torná-la pública. A justiça foi rápida e completa. Os bens de Stone foram apreendidos e divididos entre suas vítimas, incluindo pagamentos substanciais às famílias dos 3 detentos que morreram em sua mansão 9 anos antes. Suas mortes, encobertas como acidentes, foram agora oficialmente reconhecidas como assassinatos. Seus nomes foram limpos. Suas famílias, indenizadas. Mas a maior mudança aconteceu no centro de reintegração da Rua Maple. Os homens que protegeram Emma se tornaram algo mais do que um grupo de apoio, eles se tornaram a prova de que a redenção era possível, de que os rejeitados da sociedade poderiam ser seus maiores heróis. A construtora de Devon recebeu um contrato municipal para reconstruir as seções demolidas da penitenciária de Riverside em um centro de treinamento profissional para ex-presidiários.
Ghost foi contratado como consultor de segurança cibernética pelo mesmo FBI que o prendeu. O Ministério de Jovens de André expandiu-se para 3 novos bairros, financiado por doações que chegaram depois que a história se tornou nacional. E Tommy comprou uma casa pequena com uma garagem grande o suficiente para seu trabalho de mecânico e um quintal onde Emma podia brincar com segurança. Rosa mudou-se 6 semanas depois, após concluir a fisioterapia. Eles não chamaram aquilo de conto de fadas porque contos de fadas não incluem traumas, erros e 9 anos de separação. Eles chamaram de uma segunda chance, mais confusa, mais difícil, mas infinitamente mais real. Emma começou a terapia para processar tudo o que havia suportado. Algumas noites, ela acordava gritando, revivendo as ameaças de Mitchell ou os olhos frios de Stone. Mas Tommy estava sempre lá, assim como Rosa, e geralmente pelo menos 3 outros tios do centro de reintegração que tinham como missão garantir que Emma soubesse que estava protegida, amada e nunca sozinha. 6 meses após a prisão de Stone, o grupo realizou uma cerimônia no centro. Eles penduraram um gravador de Emma na parede, não como um troféu, mas como um lembrete. Abaixo, uma placa dizia: a noite em que uma menina de 10 anos entrou com nada além de coragem e ensinou a 23 homens o que a família realmente significa. O julgamento de Stone durou 8 semanas. A promotoria apresentou mais de 2.000 provas, incluindo os arquivos de Rosa, as gravações de Emma, os grampos de André e o pendrive que havia sobrevivido por quase uma década escondido na parede de uma capela. O júri deliberou por 4 horas antes de retornar veredictos de culpa em todas as acusações. Na sentença, o juiz perguntou se alguém queria fazer uma declaração de impacto da vítima. Emma se levantou, pequena, mas inquebrável, e leu uma carta que havia escrito com a ajuda da mãe. Você tentou me fazer desaparecer porque achou que eu era fraca. Achou que minha mãe era fraca. Achou que pessoas como meu pai e seus amigos eram fracas porque cometiam erros. Mas nós não somos fracos. Somos sobreviventes. E enquanto você passou 9 anos achando que tinha escapado impune de um assassinato, nós passamos 9 anos construindo algo que você nunca entenderá, uma família que se escolheu, não por sangue, mas por amor. Você perdeu. Nós vencemos. E eu vou passar o resto da minha vida provando que pessoas como você não podem decidir quem merece uma segunda chance. O tribunal explodiu em aplausos. Stone não demonstrou emoção, mas suas mãos tremiam enquanto conduziam. 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua mais 127 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Do lado de fora do tribunal, repórteres cercaram Tommy, Emma e Rosa. Um deles perguntou a Emma o que ela queria que as pessoas soubessem sobre sua história. Ela pensou por um momento e então disse: que estar quebrado não significa que você seja irreparável. Que às vezes as pessoas que a sociedade joga fora são aquelas que te salvam. Que a família nem sempre são as pessoas que compartilham seu sangue. Às vezes, são as pessoas que escolhem lutar por você quando ninguém mais o fará. O Centro de Reintegração Comunitária tornou-se nacionalmente reconhecido como um programa modelo. O financiamento chegou em massa. Outras cidades solicitaram consultas. Marcos escreveu um livro sobre segundas chances que se tornou leitura obrigatória em programas de justiça criminal. Os homens a quem um dia disseram que nunca chegariam a lugar nenhum tornaram-se a prova viva de que a redenção não era apenas possível, era poderosa. Emma cresceu cercada por 2 dúzias de pais, cada um ensinando algo diferente. Marcos ensinou-lhe estratégia e pensamento crítico. Devon ensinou-lhe que a força não é apenas física. Ghost ensinou-lhe que a inteligência pode mudar o mundo. André ensinou-lhe que fé e ação não são opostos. E Tommy ensinou-lhe que amar significa estar presente, todos os dias, mesmo quando é difícil. Rosa e Tommy acabaram se casando em uma pequena cerimônia na capela onde tudo havia mudado. Emma foi a florista, usando um vestido que sua mãe a ajudou a escolher. Todo o centro de reintegração compareceu, juntamente com Sarah Shane, o agente Morrison, o Dr. King e até o policial Drummond, que testemunhou contra seus colegas corruptos e começou a trabalhar para reformar o departamento de polícia por dentro. Na noite em que Emma entrou naquela reunião com um envelope pardo e uma oração, o grupo se reuniu para comemorar. Alguém perguntou a Emma se ela tinha ficado com medo naquela noite. Apavorada, ela admitiu. Mas minha mãe me ensinou que coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Gregory Stone morreu na prisão 4 anos após sua sentença, um ataque cardíaco, segundo os relatos. Ninguém lamentou. O mundo seguiu em frente, esquecendo rapidamente, mas lembrando-se de Emma, Rosa e dos 23 ex-presidiários que provaram que os rótulos da sociedade não definem o valor de uma pessoa. A história de Emma se tornou um lembrete de que a justiça às vezes exige que pessoas comuns façam coisas extraordinárias.
Que o sistema nem sempre está certo sobre quem são os heróis e vilões. Que a coragem de uma garotinha e um grupo de homens que a sociedade havia descartado poderiam mudar tudo. A verdadeira vitória não foi apenas derrotar Stone, foi construir algo melhor a partir dos destroços que ele deixou para trás. Uma família forjada em meio à crise. Uma comunidade transformada por segundas chances. Uma garotinha que enfrentou o perigo saiu com um exército de protetores que a seguiriam para qualquer lugar. Anos depois, quando Emma se formou na faculdade em Justiça Criminal, ela subiu ao mesmo pódio onde certa vez confrontou Gregory Stone e anunciou que trabalharia para reformar o sistema prisional de dentro para fora. Porque ela entendia algo que a maioria das pessoas não entendia, que a diferença entre um criminoso e um herói às vezes se resume a quem tem uma segunda chance e quem acredita que vale a pena salvá-lo. Os 23 homens do Centro de Reintegração estavam sentados na primeira fila, com lágrimas escorrendo pelo rosto, observando a garotinha que haviam protegido se tornar a mulher que protegeria os outros. Se você acredita que as pessoas merecem uma segunda chance, que uma família é construída por meio da lealdade e do amor, e não apenas do sangue, compartilhe esta história e lembre-se da lição de Emma. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é pedir ajuda nos lugares mais inesperados.